Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração. Mais uma semana, estamos aqui na vossa companhia, sempre à segunda-feira depois das 22 horas, também posteriormente no site e redes sociais da Alto Minho FM, com a Maria do Céu, comigo o Fernando Serrão, e hoje vamos aqui falar de budismo, vamos aqui falar das bases do budismo, que podem ser transversais a todas a base da nossa vida. Isso inclui diversas coisas, como por exemplo as diversas religiões. Não é assim, Maria do Céu? É verdade. Olá, ouvintes. Espero que estejam bem e que gostem de algumas coisas que nós vamos falando ou que aquilo que nós vamos falando que lhes desperte alguma atenção, alguma crítica, seja o que for, e que procurem informação e que procurem mais dados para que depois possam saber porque é que gostam ou porque é que não gostam e fazer uma avaliação mais justa. Nós falamos no último programa sobre Thich Nhat Hanh, que faleceu, e falamos de algumas bases que eu hoje quero repetir de uma forma muito rápida, porque nós hoje vamos falar do budismo, apesar que Thich Nhat Hanh era mais zen, ou seja, uma linha muito mais ortodoxa, apesar de que ele deu uma ideia de um budismo super prático no dia-a-dia, como eu falei, lavar a louça, mindfulness, mas o mindfulness sem ser aquela ideia pré-concebida que nós temos, o mindfulness na vida, que é isso mesmo que nós vamos falar também hoje, como princípios, como normas de vida, porque muitas vezes na nossa vida há sempre momentos em que nós não sabemos bem, sabemos o que queremos, sabemos o que somos, sabemos quais são os nossos princípios, mas não é algo que nós dedicamos tempo para pensar todos os dias. E de vez em quando é importante saber algumas normas que nos orientam a nossa vida e as nossas escolhas. Mas uma das coisas que eu gostava que vocês pensassem seriamente é numa das coisas que Thich Nhat Hanh mais falava, que era a gentileza pode mudar o mundo. Ele dizia uma palavra, um obrigado, não levarmos nada de forma tão pessoal e tão a peito como nós levamos as coisas, e sermos muito mais observadores e mais distanciados, e assim conseguimos não nos sentir ofendidos ou picados ou com qualquer coisa que seja. E realmente nós, muitas vezes... Isso é um desafio, não é? É um desafio muito grande. Porque os agradecimentos e a gratidão e o obrigado e o não levar muito a sério as coisas é muito difícil. É muito difícil. E eu esta semana, até porque tinha o programa muito na minha cabeça, até porque gosto muito do Thich Nhat Hanh, e tentei ser muito mais observadora, tentei não levar as coisas de forma pessoal, tentei ter cuidado com aquilo que digo, ter cuidado com aquilo que penso. E, queridos ouvintes, parece tudo tão simples e tão básico e é tão difícil de pôr em prática todos os momentos da nossa vida, mas há uma coisa extraordinária, que é estarmos atentos às questões da vida. E isto, porque há pessoas que dizem assim, mas isto para quê? Isto para que nós, ao final do dia, sintamos que vivemos e que não somos atores secundários e que tomamos as decisões de acordo com as nossas metas e os nossos objetivos, porque nós andamos muito aqui, não digo mesmo piloto automático, mas é quase em piloto automático, ou por causa do Covid, ou por causa dos nossos objetivos, ou por causa das nossas coisas. E o que é que acontece? Muitas coisas falham e passam-nos ao lado. E às vezes estamos tão empenhados e tão focados num determinado... E fazemos as coisas de forma rotineira, não é? Sim. Conduzimos de forma rotineira, comemos de uma forma rotineira, fazemos tudo, bebemos água de uma forma rotineira. E é das coisas mais extraordinárias que Thich Nhat Hanh mais defendia era a mindfulness no dia-a-dia, ou seja, beber água e sentir a água, sentir o agradecimento por termos água disponível para nós. E termos algum cuidado com a pegada ecológica das garrafas e por aí fora, mas isto já é um devaneio. E fazer as coisas de uma forma presente, que é o que ele mais recomendava, e apesar de ser um clichê e ser, toda a gente diz seize the day, como falámos no último programa, é muito difícil das pessoas cumprirem. Daí eu dizer muitas vezes, e cada vez mais dizer, que nós não devemos usar as coisas que nós gostamos, são as expressões, são os clichês, se eles não fazem sentido na nossa vida. E daí que eu acho que é uma questão, não é budista, mas eu acho que é uma questão de valores de vida, é nós sermos autênticos. Eu não posso estar a dizer aqui uma coisa na minha vida do dia a dia, não o ser, ou pelo menos não o tentar ser, porque
nós somos humanos e por muito que queiramos fazer as coisas, há sempre algumas coisas que têm que ser afinadas e que têm para entrar na engrenagem, mas não temos que ver isso como falhas, temos que ver isso como formas de ter mais conhecimento e ter mais sabedoria, que é um bocado, como veem, é uma questão muito básica e muito elementar da nossa vida. No fundo é dar importância àquilo que deve ter importância e que geralmente não acontece, não é? Nós muitas vezes, lá está, devido à rotina com que gerimos o nosso dia-a-dia, muitas vezes, há bocado eu achei graça, porque a Maria só disse que até a forma como bebemos água, e é verdade, nem muitas vezes um gesto que é um gesto de purificação para o organismo, fazemos aquilo de uma forma completamente... Até nem nos lembramos que estamos a fazer. Mas não é? até fazemos de uma forma quase obrigados e até nos custa beber muitas vezes, mas bebemos porque achamos que faz bem e não damos o devido valor ao extraordinário que é ter água para beber e às vantagens e àquilo que a água faz bem. E se nós tivermos, se fizermos as coisas mentalmente e com atitude sobre aquilo que estamos a fazer, tudo o que estamos a fazer vai ser exponenciado para o melhor, para nós e para o nosso bem-estar. Nem sequer nos apercebemos a importância desse gesto, não é? E porque não valorizamos. Não, até porque nós, e isto tem muito a ver também com alguns pilares do budismo, e é mesmo, mas eu podia dizer de qualquer religião e de qualquer filosofia, é que nós damos as coisas como garantidas. E nada é garantido. Isto não é melodramático, nem é pessimista, mas nós damos as coisas, nós damos a nossa vida como garantida, nós damos os nossos filhos como garantidos, nós damos muitas coisas como garantidas. Só quando perdemos é que percebemos o disparate de sentir. Daí fazemos muitos projetos para o futuro. Sim, e isso muitas vezes não faz sentido porque nós não sabemos qual vai ser o dia da manhã. Não, e isto, queridos ouvintes, sem ser melodramático, porque não é, nós preparamos o nosso dia da manhã sendo hoje o nosso melhor, ser a nossa excelência e viver o arete, que é viver o melhor que nós podemos ser e ser uma melhor expressão daquilo que nós somos de verdade. Não quer dizer que de vez em quando não se faça uma crítica ou não se faça um juízo que até nós de repente acordamos e pensamos, ei, devia estar calada, mas essa ideia de que devia estar calada é um momento de epifania e devemos realmente celebrar porque estamos conscientes. Dar as coisas da vida como garantidas é um dos piores defeitos que nós podemos ter e é um dos piores erros que nós podemos cometer. Porquê? Porque nada é garantido. E se nós todos os dias... A vida muda a cada instante, não é? E tudo é muito alterável e fazemos um projeto, mas esse projeto pode ser alterado no dia seguinte. Não é? É verdade. E se nós não demos nada... Precisamente porque nós não sabemos nunca o que vai acontecer a seguir. É verdade. Não é? Não é previsível. Não é previsível. Mas não dar as coisas como garantidas também nos torna mais abertos para as questões mais básicas da vida. E uma delas é ser gentil, porque, ou seja, ser gentil com as pessoas e connosco próprios. E depois outro aspecto é saber o que é que quer dizer realmente o amor e o que é que quer dizer gostar, e porque isto não é muito utópico, isto é mesmo muito real. E à medida... E a diferença entre gostar e amor, que não é a mesma coisa? E saber a diferença. E uma das questões que nós falamos mais e que eventualmente falaremos também no futuro é a necessidade de aprender a amar no devido significado e na plena consciência do que isso é. Nós sempre achamos aqui no programa que se nós o fizéssemos, com certeza que as relações que seriam melhores de uma forma transversal para toda a gente. É verdade, porque nós temos ideias, nós também achamos que o amor que nasce connosco, que é inato. Não é, queridos ouvintes, nós temos que aprender. E aprendemos, às vezes, de uma forma a cometer algumas falhas que aprendemos ou não, e se nós aprendemos, elas não se repetem. O problema é que muitas vezes não aprendemos e estamos sempre a repeti-las, e daí que os entendimentos entre as pessoas de forma transversal não se resolvam. Eu acho que deveriam pensar realmente nisso, e há muitos livros, nomeadamente Leo Buscaglia, que trata do amor de uma forma muito elementar e tipo primeira classe. Acho que toda a gente devia ler. Outra das questões do budismo tem a ver com
nós devemos estar sempre conscientes dos outros e do sofrimento dos outros. Não devemos viver a vida dos outros. E isto não tem nada a ver com o Instagram, não tem nada a ver com os perfis, não tem nada a ver com as fotos que nós gostamos muito e até nos identificamos e até passam a ser tipo referências da nossa vida. Cuidado com essas referências. Estou a dizer que é muito importante nós percebermos que todas as pessoas têm um caminho, têm um percurso, e se nós, nem que seja nanosegundos, conseguirmos calçar o sapato do outro, vamos ver que o outro tem as suas verdades e que as verdades do outro podem não ser as nossas verdades, mas nós entendemos. É muito importante nós sempre calçarmos o sapato do outro. E quando numa discussão saírem coisas complicadas, porque saem sempre palavras, saem sempre atitudes menos educadas e mais rudes, nós devemos parar e perceber o que é que se passa com o outro. Muitas vezes, a maior parte das vezes, nestas discussões nós vemos realmente o que é que a pessoa é e quais são os problemas que a pessoa tem de verdade e que muitas vezes quer ocultar. Por isso nós temos que, se nos distanciarmos, se formos observadores, se não levarmos a vida de uma forma tão pessoal, nem aquilo que estamos a ouvir, nós vamos ter uma atitude muito mais gentil, muito mais caridosa e muito mais compreensiva, que realmente é isso que nós deveríamos fazer para o nosso bem. Eu não estou aqui a falar dos outros, eu estou a falar do nosso bem, de chegarmos ao final do dia e sentirmos-nos bem. Outra das coisas que nós deveríamos pensar muito é o medo. E a forma como nós devemos controlar o medo e como é que nós devemos distinguir o medo. O medo, como falei da outra vez, de conduzir a 200 numa estrada cheia de curvas, poderá não ser realmente a melhor forma de conduzir, e realmente nós temos medo de termos um acidente. Há medos que nós devemos ter e devemos saber entender que é a preservar a nossa integridade física, e devemos estar atentos às sensações que temos, à forma como o nosso corpo reage, porque ele normalmente dá sempre assim uns sinais e nós devemos estar atentos a esses mesmos sinais. Quando é um medo que nós sentimos perante uma escolha, perante uma decisão, perante um novo projeto, esta questão, nós devemos perceber que todo o nosso histórico negativo, todos os nossos fracassos vêm ao de cima. Para quê? Para, de certa forma, o ego negativo e a nossa mente negativa e a nossa personalidade negativa dizer, é melhor ficar aqui, é melhor ficar nesta zona de conforto. Pronto, é importante para nós ultrapassarmos esta questão de termos alguém com quem podemos falar e esmiuçar as questões do medo e falar disso de uma forma clara, transparente, sem dramas e sem muitos floreados, porque isto também é uma forma de nós lidarmos com esta questão negativa que todos nós temos. Nós temos a questão positiva e negativa para lidarmos principalmente com aquilo que é desconhecido e que pode correr bem ou não pode correr bem. Mas estas questões são muito defendidas por Thich Nhat Hanh. A questão mindfulness é das questões mais incríveis, e a forma como ele deu a conhecer ao Ocidente foi incrível, e a forma principalmente de não violência é extraordinária. Por isso, se vocês quiserem ler mais alguma coisa de Thich Nhat Hanh, vejam, ele estava ultimamente a viver em França num retiro chamado Plum Village, e pronto, é lá que estão lá ainda toda a congregação, e recebem pessoas e para quem quiser fazer retiros, e continuam com a filosofia mindfulness do dia a dia, daquela sem ser muito ortodoxa. E uma das coisas que porque queria falar em algumas coisas mais que nós podemos aplicar, não se esqueça que a atenção plena é tudo aquilo que você faz durante o dia. A atenção plena é uma das coisas que é um dos pilares do budismo, é estar atento àquilo que nós dizemos, estar atento àquilo que nós pensamos e estar atentos àquilo que nós desejamos. E perceber que se não há coerência nestes três, nós não temos aquilo que queremos. Porque nós queremos muito algo, ou então definimos metas e objetivos para nós, mas a nossa ação raramente tem a ver com as metas que nós definimos. Daí que muitas vezes, para pessoas que, pronto, e todos nós acabamos por
fugir um bocadinho. Não é coerente. Sim, não há coerência. O que é que nós devemos fazer? Devemos sempre pedir ajuda em situações de desafios e que são importantes para que nós possamos ir rapidamente para o caminho, para estarmos mais atentos. É muito importante esta coerência entre aquilo que pensamos, aquilo que dizemos e aquilo que fazemos, porque sem esta interligação nós dificilmente conseguimos as coisas de uma forma que nos satisfaça. Mas outra das coisas que nós também gostaríamos de falar aqui, e eu sei que isto é um bocado complicado, isto tem a ver com o discernimento relativo à justiça, relativamente à crítica. Nós hoje achamos que temos sempre que opinar, temos sempre que ensinar, temos sempre que dar a nossa opinião. E isto, queridos ouvintes, Isso é muita influência das redes sociais, não é? Sim, mas toda a gente quer dar opinião, toda a gente tem a sua verdade, e toda a gente critica. E eu não quero dizer, eu também critico, obviamente, também estou no mesmo caminho. Mas estou atenta a isso, porque quem somos nós para criticar alguém? E quando nós estamos a criticar alguém, nós temos que ser perfeitos nessa questão. Sobretudo quando não se conhecem os contextos, por exemplo. E nós não conhecemos os contextos, nós não conhecemos os meandros da vida para podermos ter uma crítica muitas vezes como o fazemos. E o discernimento justo, que é um dos pilares do budismo, é mesmo isso, é primeiro cortar aquela noção de nós temos que opinar o tempo todo e dar críticas o tempo todo, e seja daqui, seja daqui. Isso é uma interferência na vida do outro. É uma interferência na vida do outro e é uma fuga à nossa própria vida, porque eu acho que isto são subterfúgios, digamos assim, que nós temos para nos distrairmos das nossas cenas e dos nossos desafios e dos nossos fracassos e das frustrações. E então, o que é que fazemos? Então dedicamos-nos ao outro e somos os detentores da verdade e da razão e da perfeição. Porque quando nós criticamos alguém, pode ser naquilo que for, esse motivo de crítica, nós temos que ser imaculados, não é? Se eu digo que o cabelo é feio, o meu cabelo tem que estar perfeito o tempo todo, porque não pode ser alvo daquela crítica. E você entende o que estou a dizer? E depois, entendo, e depois ficamos muito condicionados na nossa vida. Sim, e nós criticamos e não olhamos para nós, pois é ridículo, não é? Porque fazemos tantas opiniões e nós somos exatamente dignos da mesma crítica que estamos a emitir para alguém. Isto é uma das coisas complicadas, queridos ouvintes, que eu acho que qualquer filosofia, qualquer religião, qualquer prática devia ter atenção, cuidado com a crítica, cuidado como nós o fazemos. E assim, não tem mal fazer, agora tem mal fazê-lo de uma forma consecutiva e não aprender, porque nós todos temos aquele clique, dizer assim, epá, estamos a ir longe demais, então temos que parar. E inclusive, se dissermos alguma coisa muito complicada, nós, nem que seja mental, devemos pedir desculpa à pessoa por termos emitido qualquer coisa assim, porque nós somos muito maus na forma como falamos com as pessoas. Isto é algo que no programa, eu, de forma pessoal, sou motivo sempre de crítica quando falo sobre isto. Porque há aquelas pessoas que são as ditas frontais, há aquelas pessoas que são as sinceras e há aquelas pessoas que gostam de ajudar, mas eu acho que tudo isto é muito bonito. E nós não vamos utilizar aquela expressão que utilizamos muito, que é, às vezes a frontalidade é só sinónimo de falta de educação, mas vou dizer que a frontalidade devia ser a frontalidade que nós achamos que temos e que devemos para com os outros. Acho que devíamos pô-la em nós próprios relativamente à nossa própria vida e às nossas questões e às coisas que nós tentamos esconder muito para que ninguém se aperceba. Acho que devíamos estar muito atentos a isso, querido ouvinte. E depois é assim, nós devemos dar opiniões quando nos são pedidas. Nós devemos dar conselhos quando são pedidos. Nós devemos dar sugestões quando são pedidos. Porque isto de uma forma constante, eu vou dar uma opinião, mas eu não pedi. E depois uma pessoa até aparece, mas eu não pedi. Mas uma pessoa dizer assim, mas eu não pedi. E as pessoas dizem, ai que rude, ai que arrogância. Não é. Mas é porque a opinião aí é revestida de crítica. Não é? Óbvio, eu acho que é... Obviamente, e negativismo, e que muitas vezes tem muito a ver com a vida da própria pessoa e não com a nossa própria vida, e isto vai alavancar noutra... No fundo a pessoa quer fazer uma crítica, não é dar opinião. E pronto, e no fundo dá crítica mediante
aquela coisa fantástica de ser frontal e ser sincero e transparente e ser verdadeiro. Isso tem minado muito a sociedade. E acho que mina muito a nossa própria vida. E eu acho que fui muito minada também por isso, até ao ponto em que a pessoa começa a perceber algumas coisas e a ler. Mas isto vem alavancar num princípio que eu acho que deve ser de vida, que é definir propósitos nobres na nossa vida. Porque todos nós definimos metas, objetivos, sei lá, o que vocês quiserem em termos de sucesso, em termos de família, em termos de viagens, mas muitas vezes esquecemos de toda a base humana e eu falo nisto mesmo em questão dos nossos filhos e de às vezes pensarmos naquilo que nós queremos que eles sejam, e muitas vezes nós queremos que eles sejam ou engenheiros ou médicos ou trolhas ou carpinteiros, tanto faz, mas raramente eu ouço dizer que eu gostava que o meu filho fosse uma boa pessoa, uma pessoa séria, uma pessoa autêntica, entende? Em termos de valores e de valores humanos. Eu acho que é muito importante dizer assim, eu quero que o meu filho seja assim, e que seja uma boa, capaz e uma pessoa atenta e consciente, porque eu acho que muitas das vezes também me dizem isto de uma forma muito negativa em termos de crítica, que isto é muito teórico e que isto não se aplica na vida do dia-a-dia, mas estão muito enganados, porque se você é o melhor que você pode ser, tudo à sua vida vai estar em concordância. Isto tem a ver com a lei de Newton, ou seja, tudo aquilo que você lança, isto volta para si na mesma proporção. Isto é, obviamente que eu estou a dizer a lei de Newton de uma forma mais básica, mas é verdade, tudo aquilo que nós lançamos e volta para nós. E se nós lançarmos as coisas com valores e com princípios de vida, o que é que vai acontecer? Tudo vai funcionar melhor, porque nós vamos estar bem. E outra das coisas que nós também falamos muito aqui no programa, e eu sei que quando se fala nisso as pessoas reviram os olhos, é a questão da disciplina. A disciplina não como aquela questão castradora e que está ali sempre a criticar, para punir, mas a disciplina como a melhor ferramenta para nós chegarmos a algum lado. Saber que qualquer coisa que nós pensamos, nós podemos fazê-la a partir do momento em que nós somos disciplinados, em que não procrastinamos, em que não arranjamos desculpas para não fazer e que não arranjamos formas até de anular alguma coisa. Isto depende muito de nós. E qualquer coisa na nossa vida precisa de disciplina, mas a disciplina, e eu disse isso já alguma coisa, é uma benção. Ter disciplina, e o Tony Robbins diz muitas vezes, que ele até diz blissplane, ou seja, ele juntou a disciplina à bênção e diz que é tudo junto. Porque é verdade, nós a partir do momento em que somos disciplinados, não é obsessivo, é só sabermos que aquele caminho nos leva a algum lado e que se nós o percorrermos, vamos conseguir lá chegar. E isto é daquelas coisas que nós todos devíamos pensar, porque realmente leva-nos a um lado a disciplina. Não daquela forma de você estar a esconder e precisa ter alguém para controlar, não, mas como uma forma de você realmente chegar onde você quer chegar, de uma forma em que você todos os dias vai para a cama, põe a sua cabeça na almofada e pensa, correu bem. Isto é das coisas mais extraordinárias, é chegar ao final do dia e portei-me bem no sentido lato das coisas, em que nós sentimos isso e não precisamos de ver item a item, o nosso coração e a nossa consciência, por assim dizer, ou seja, aquilo que for, dar-nos aquela noção de correu bem. E é isto que eu gostava que vocês pensassem nestes programas que nós estivemos a falar de Thich Nhat Hanh e estivemos a falar do budismo. Não estamos a defender aqui o budismo, estamos a defender umas ideias que não são nossas, que são de outra religião, que são de outra forma de estar, mas que são tão práticas e tão saudáveis que nós não podemos deixar de as mencionar aqui, porque eu sei que elas vão tornar a sua vida melhor e mais consciente e com mais sucesso e com mais realização de tudo aquilo que você quer. E eu acho que isso aí é o que nós devemos pensar.
Muito bem, Maria do Céu, ficamos aqui com esta edição hoje sobre as bases do budismo, que são transversais, um bocado no seguimento do último programa, em que falamos aqui do Thich Nhat Hanh. No fecho, e porque estamos a falar, isto é tudo conversa, muito bem, ficamos com a música dos Talk Talk e também com a promessa de voltarmos dentro de 8 dias. Obrigada.